olhar no olho de uma pessoa dissidente também, que tá ali se descobrindo, X-Men, né? Tá ali entendendo os poderes mutantes, e olha pra gente, Você é a a gente própria olha pra professora ela. Xavier. A mística. Essa estudante começa a olhar e cria aquela identificação, fala, uau, tô num lugar seguro, eu posso ser um pouquinho mais eu posso explorar um pouquinho mais a potência daquilo que eu posso vir a ser. E não vai ter as violências que elas são sutis, e não vai ter a negligência também, né? Acho que tem que ter palavras, as coisas, tem que ter nome. A gente estava falando, né, antes, assim, da importância das coisas terem nomes, assim. Então, na escola, essa cultura, essas histórias, elas precisam estar lá presentes também. Então, quando um corpo como o nosso ocupa um lugar desse, isso já está acontecendo, mesmo que a gente esteja em silêncio, né? Isso é muito poderoso, muito poderoso. E acho que é assim, a despeito de todas as dificuldades e desafios, é o lugar que eu precisaria estar, assim. Não enquanto uma ideia de salvar nada e ninguém, mas enquanto de, inclusive para mim mesma, ressignificar a minha presença. Tipo, eu tenho direito de estar aqui. Tipo, o seu incômodo é você, né? Não sou eu, tá ligado? E demorei muito tempo pra entender que é isso. E é desde estar na fila de um supermercado, até estar dentro de uma sala de aula, até estar, né, tipo, abrindo ou não um estúdio e sendo a cara tapa ali do negócio. E sabe, tipo, todas essas coisas que acontecem numa vivência normal, porque é isso, né? Eu não quero só ocupar o meu lugar quanto trans, eu quero ocupar o meu espaço no mundo como ser humano e ponto. Assim que eu acho que cada vez mais, eu acho que esses encontros promovem isso, né? O transcentralizar que a gente fala, tipo, torna esses lugares mais confortáveis também, e mesmo quando tá pesado, saber que é importante estar lá, né? Tipo, por mim, por você e por todos, né? No fim. E acho que a consciência de que muitos lugares foram e ainda são negados para nossa gente, ela também vai fortalecendo para que a gente ocupe espaços e posições, assim. Então, por exemplo, como eu falei, eu trabalho na coordenação pedagógica da escola agora, né, desde 2020. E quando me convidaram para ir para a coordenação, eu ficava tipo, como assim? Né? Porque eu não tinha referencial de pessoas trans, freaks, ocupando... Como que você vai se ver naquele lugar, né? Tipo, não dou conta. Não via como uma possibilidade, porque é isso, aí você tá não apenas mais numa sala de aula, você está respondendo por todas as salas de aula, né? Você está em contato com a diretoria de ensino, com a Secretaria da Educação, com a direção, com as famílias de uma outra relação. E aí, tipo, nunca vi uma pessoa como eu ocupando um lugar desse, então você não tem referencial, né? E eu não sabia também, olha como é, né? Não sabia nem que era importante ter isso. Depois que eu fui para a coordenação, e aí eu fui vendo o impacto que tem, não só com estudantes, mas também com docentes, né? Então, docentes que também não se entendem ali enquanto pessoas heterossexuais, né? Que estão ali já não estão dentro dessa norma, né? Não, exatamente. Precisam também de ter alguém ali na coordenação pedagógica que seja dissidente. Para que elas também tenham segurança para trabalhar, porque é isso, né? A gente fala, mas a LGBTfobia afeta só estudantes. De forma alguma, né? Tem um monte de profissionais que não se autodeclaram com medo de violência, de sofrer violência no ambiente que vai estar ali todo dia. Tem que pensar nessas violências todas que estão aí espalhadas, né? Não só nessa brutal, que toma comoção pública, que aparece na imprensa, mas essa violência que se manifesta na negligência, na omissão, na negação, né? E que faz com que as pessoas quebrem e às vezes elas não consigam se recompor, né? Então, a gente precisa, e aí o papel da educação, né, fundamental, ter isso articulado, né? E não é ideologia de gênero, não é kit gay, não é convencer Pelo ninguém amor a de nada. Deus. Inclusive, a gente propõe uma educação decolonial, né? Anticolonial. Então, é apenas que as pessoas elas possam ser quem elas são, né? Em todos os sentidos, e evitar que pessoas agressoras, violentas, assassinas se construam, né? A gente tem que usar a educação como forma disso também, né? A gente está vivendo aí, né, os quartéis como estão, né,
os atentados terroristas, as ameaças de terrorismo, né? As violências chegando na escola com armas, inclusive, né? Então, como que a gente consegue ter uma educação que seja possível para a vida, né? Macro, né? A comunidade da modificação corporal como um todo. Que aí é uma questão, porque aí vai ter tudo, né? Vai ter de neonazi até a galera da esquerda radical, assim, né? Galera anarca, vai estar tudo nesse balaio aí da modificação corporal. O que eu venho propondo, pensando e obviamente que não sozinha, né? Mas assim, vivendo inclusive mais, essa possibilidade de uma quebra dessa comunidade da modificação corporal e a formação ou deformação por uma comunidade freak. Onde, por exemplo, a base dela seria o antifascismo, né? Ou seja, já não cabe mais tudo. Porque eu acho que também a modificação corporal, ela entra em todos os detalhes, né? Tipo, sei lá, desde um silicone, tipo assim, tudo que você possa vir, assim, modificar, usando o literal da palavra, mas o freak, ele já entra em outro, ele vai entrando em outro conceito, tipo isso? Total. É mais crítica, é mais politizada, conscientemente, porque tudo é político, né? Mas é mais conscientemente politizada, né, de uma forma mais progressista também, onde marcadores da diferença, né, eles vão ser ali interseccionados. Então tem a questão da modificação do corpo, mas também tem uma questão racial, tem uma questão de classe, tem uma questão de gênero, tem uma questão de sexualidade. Então marcadores eles vão sendo borrados mesmo aí, né? Então é um outro lugar. Existe esse outro lugar? Não, é um chamamento para que a gente consiga viver e construir esse lugar, né? Porque quando eu olho para a comunidade da modificação corporal, que é o lugar que eu, né, comecei, que eu vivi e que faço parte de alguma forma ainda, não é um lugar que me oferece segurança e nem conforto, né? Então, por exemplo, se eu vou numa convenção de tatuagem hegemônica, o meu corpo é um corpo que sofre risco. Que eu acho que quem vê de fora pensa que todo local é incluso. Sente uma pessoa sendo acolhida nesse espaço, nesses espaços? Não. Nessa comunidade macro da modificação corporal, né, de modo algum. Né? É isso, quando eu fui me aproximando disso lá, em 1230, eu tinha a inocência de achar que era um lugar desconstruído, né? Eu falava, nossa, vai ser super legal. Não, eles vão... Cara, a pessoa tem a cara tatuada. Como que ela vai, tipo, me indagar a minha identidade? Sabe? Tipo assim, como assim que ela acha que eu tô maluco porque eu só não preencho esse papel, né? Sabe? Isso, tipo... É isso. E aí eu falava, nossa, é super legal. E quando eu fui vivendo ali, eu falei, opa, é bem problemático, assim, porque tudo de ruim que tem em qualquer lugar da sociedade também tá presente ali, sem nenhum, assim... lugar de questionamento, de problematização. Fica no lugar da estética, buscando ali uma neutralidade que não existe, como uma coisa meio apolítica, que também não existe, né? E sem marcar, né, assim, essa criticidade que eu estou falando, né? Então, quando eu venho pensando na comunidade freak, já é esse outro lugar. Então, é um lugar que vai me trazendo mais conforto, mais segurança. Tanto é quando, né, em 2018 a gente fez os encontros antifascistas, esse era um lugar de discussão, porque antes a gente olhava para as pessoas com modificação corporal e achava que era parceiro, que era companheiro, e não, né? Você ter não significa mais nada. Estava sempre gerando algum tipo de ruído. Não tinha um nome, mas você já sentia essa divisão começando a existir. Quando eu comecei a trabalhar com Freak Guys, lá em 2006, né? As pessoas falam, não acessa esse negócio, não tem negócio de viado. Não manda foto, não, porque é coisa de viado. Inclusive, o dia que sair um livro do Freak Guys, a capa vai ser coisa de viado, porque acho que é isso mesmo, né? De reapropriar esse insulto e ressignificar, né? Então era isso, eu ia fazer performance, depois que eu comecei a trabalhar com performance, em eventos também ligados com modificação corporal, tinha um lugar de incômodo também, né? As convenções de tatuagem, então sempre era esse ruído, assim.
Então, o meu trabalho no meio da modificação corporal já foi esse de ruptura, acentuado quando eu começo a pensar essa teoria freak, o manifesto freak, a comunidade freak, que é um outro lugar. E é o lugar do chamamento mesmo, assim, porque não há ainda. Tem as pequenas, né, bem micro mesmo, assim. As microações, os micros encontros, as micros, né, formações e deformações acontecendo, mas ainda, quando a gente olha para a maior, que é a comunidade da modificação corporal comunidade, já tá, né, tipo, num outro rolê. Mas é isso, e é um rolê que eu não quero mais estar também, sabe? Não faço questão, assim. Pode ser que em algum momento me vejam numa convenção hegemônica de tatuagem grande, alguma coisa do piercing grande, mas assim, já não é um lugar que me interessa muito em estar, assim. Fico muito mais realizada, né, enquanto ser humano, assim, de por exemplo, estar numa convenção anarca, de estar numa ocupação movendo uma roda de conversa, de estar numa São outros praça, espaços agora, né? É um outro rolê, assim. Que é o da resistência mesmo, assim, que não é só uma resistência egocêntrica de pensar só as pessoas freaks, assim, é pensar a intersecção, né? Como eu consigo me articular no mundo de uma forma crítica política, né? Estética também, monstruosa, de enfrentar essas opressões, né? As injustiças sociais todas que estão aí. Então, esse lugar me interessa mais, não à toa que eu estou na educação, né? E o trabalho do Freak Guys, ele vai indo para esse lugar. Penso muito em acabar com o Freak Guys, já pensei muito mais, mas ainda é um pensamento que em algum momento, né? Eu sei que vai acabar em algum momento, tudo acaba em algum momento. Só que aí, anos atrás, assim, eu pensava, tipo, vou acabar. Aí eu fico pensando, tá, mas o que vai ter de narrativa e de mentalidade mais próxima Não tinha. Não tem, né? Ainda. Não sei, talvez agora comece a ver algumas coisas. Fica de cair, hein? E ocupar é fundamental para gerar vida, né? Acho que a gente está falando justamente disso, assim. É afirmar a potência da vida, assim, porque se a gente for esperar, a coisa ela não acontece. Então eu fico pensando, tá, eu vou parar de fazer e vou esperar que alguém faça o que é não vai rolar, assim, não vai rolar. Porque não é nenhuma preocupação. O privilégio é tanto da galera, assim, né? E que não nem passa, assim. Talvez em junho, talvez em janeiro. Quanto autocrítica e crítica para a comunidade da modificação corporal como um todo, a gente tem que pensar sempre em acesso permanência. Então, o que eu tenho percebido ao longo dos meus anos trabalhando com Freak Guys, assim, com pesquisa e tal, desse assunto, é que há um índice alto de desistência de pessoas trans travestis de trabalhar com modificação corporal. Por que será? Outra questão é, grande parte dessas pessoas, elas não trabalham em estúdio. Acabam se isolando? Ateliê Você acha? privado, estúdio residencial. Será que essas pessoas que não querem, né? Ou elas Ou estão será sendo que a expulsas desse transfobia, lugar, ou elas nem conseguem se incluir para serem expulsas, né? Tipo, porque assim como eu falei que eu não seria contratada numa escola particular, será que esses estúdios, né, chiques, caros, dos bairros nobres de São Paulo, contratariam uma travesti, né, uma pessoa trans para trabalhar lá? Eu conheço várias histórias de pessoas que não são trans, mas são freaks, né? Tatuagens no rosto, ou implantes, ou muitos piercings e tal, e que vão procurar trampo nesses... Trabalhar com isso. Mesmo para atender, né? Porque tem aquela coisa de, eu começo atendendo, depois eu vou... Então, opta, talvez seja falta de escolha, mas precisa trabalhar. Fala, então, eu vou descer um pouco, vou atender para depois conseguir voltar a perfurar, mas para estar com uma grana e tal. Não rola. Tipo, a vaga já foi preenchida, já não estamos contratando mais. Aí volta lá depois, aí tem uma pessoa padrão, normativa, assim, e você fica, tipo... Aí, de novo, por isso que a gente tem que pensar essa comunidade freak, né? Para que esse tipo de pensamento ele seja destruído também com força, porque não faz sentido. As pessoas padrões hegemônicas, elas têm todas as possibilidades, né, de trabalhar com o que quiser, onde quiser, quando quiser, principalmente as brancas, né, classe média e tudo mais, assim. Elas têm a chance de estudar, inclusive, antes para poder escolher a profissão, né?
Pessoas dissidentes. O que mudou? Porque eu senti muito isso, assim. Eu, quando falando do meu lado, assim, quanto mais eu me assumo, e quanto mais eu falo, e quanto mais eu me imponho, mais eu vejo as pessoas se afastando. E a primeira comunidade que eu vi se afastar de mim foi a comunidade da modificação. De quebra algumas pessoas que se dizem freak, mas obviamente não são, né? Mas, tipo, de ver isso, assim, de conforme eu fui me assumindo, de, sei lá, me achavam o máximo. E daí, a partir do momento que eu me assumi, fingi que nem me conhece. Aí eu fico, gente, que isso? Você tava pedindo pra tirar foto comigo ano passado, agora você não consegue nem olhar na minha cara. Bem-vindo. Sabe, tipo... É real. Gente, como que isso te afeta, né? É real. Os convites que não chegam mais, o que você falou, né? Você vê todo mundo encontrando, vai ter uma festa ali, vai ter um evento lá. Antes você era uma pessoa super querida no meio e agora simplesmente não dá. Parece que melhor você não ir. Pois é. Tem um nome você pra sentiu isso, isso? né? Acho que eu senti, assim, fora da comunidade da modificação corporal, isso eu senti mais, assim, antes, né? Quando a gente é jovem, a gente sai mais, e aí de repente, uai, não me chamaram, mas vai ter ali, nossa, vai casar e não me avisou, nossa, vai ter festa de aniversário, não. Acho que dentro dessa estrutura mais normativa mesmo, assim, as próprias modificações corporais vão excluindo a gente, né? Nossa, essa pessoa tá esquisita demais, assim. Aí tem o veganismo também, nossa, mas o que essa pessoa vai comer? Então, você vira a pessoa chata que ninguém mais quer convidar pra nada, assim. E aí, né, a gente descobre a potência também de estar com a gente. E aí um beijo, né, é o que eu falo, pra me tirar de casa é um trampo e tá tudo bem, assim. E quando eu vou pra algum evento, pra algum lugar, pra algum encontro, eu vou, assim, e desfruto mais também, assim, com segurança. Também não quero correr, né, tô velha, não quero ficar correndo risco à toa mais, assim. Sim, claro. Não quero ir pra um lugar que eu vou ficar constrangida, não quero estar com pessoas que vão Não, e porque me destratar. é isso, você não merece, não tem necessidade, tipo assim, melhor ficar em casa, não então, preciso, porque não preciso, é sobre, né? Não preciso. Então, são escolhas que a gente vai fazendo, né, pra poder cuidar da gente também, assim, da nossa saúde mental. Porque eu acho que o outro ainda fica nos vendo como incômodo, né? Que é isso, é desde pedir um pronome, pedindo humildemente, aí, por favor, você pode me chamar por tal pronome. E daí começa com as outras coisas, né? Porque eu acho que é isso, o veganismo pra mim é muito essa pauta também de, parece que eu tô incomodando, né? Tipo, velho, não tô te pedindo nada. Mas é, tipo, esse constrangimento, né? Esse eu não saber lidar com o outro e às vezes, tipo... E isso pra mim entra muito num básico, né? Porque tem muito esse contraponto, por exemplo, de, as pessoas não entendem. Se elas não entendem ou elas não têm empatia pra entender. Porque eu já tive entendimento e acolhimento de pessoas que não têm, assim, não têm acesso a coisas. Nunca viram uma pessoa trans. Eu sou a primeira pessoa a aparecer na frente daquela pessoa. Mas existe uma empatia, existe um ponto ali naquele coração que ele consegue chegar em mim. E às vezes uma pessoa que tem super instruções e não consegue. E se força tanto, mas não é natural. E daí não é natural, vira uma forçação de barra e é só incômodo. Então, é isso. Essa pessoa até pode ser que se force a estar comigo numa roda em algum momento, mas não vai me convidar pra um rolê depois, entendeu? Porque, tipo, que chato, não posso errar o pronome. Ou, tipo, vou ter que apresentar e pedir pra uma pessoa não errar também, sabe? Tipo, aí a gente vai virando um incômodo no rolê, que, enfim, é solidão trans. Total. E, gente, a gente não é de vidro, não é? A gente não é de cristal que... E pelo contrário, né? A gente tá sempre levando, então, tipo... A gente já quebra por outras coisas. Existe esse diálogo, né? existe, tipo, acho que é isso. Tirar esse tabu do diálogo também, né? Tipo, não precisa ser... Não precisa ser algo, tipo, extremamente marcado e pesado mesmo, sabe? Tipo, vamos falar sobre transfobia porque ela existe. Total. Não só a parte agressiva dela, mas de onde que ela vem, pra onde que ela vai, por que ela acontece ainda, tipo... E se instigar, né? Mas é tão difícil pro outro, né? Porque eu acho que deve pegar em espaços que... É isso, bagunça, né? O nosso corpo bagunça demais. Você sente que você bagunça o outro? Adoro. Eu não esperava essa resposta. Me bagunça. Adoro.
uma confusão, né? Babado e confusão real, assim. É porque deve tocar em lugares que a pessoa acho que nunca se indagou, né? Nunca. Não sei, né? Talvez Tipo, aí trabalhar com certezas, né? Até então era tudo muito certo ali. Homo, hétero, cis, nem cis, né? Mas, quer dizer, nem trans. Cis, todo mundo cis. Sexo biológico. Sexo né? biológico, eram certezas, assim, né? E aí a gente vai chegando e vai falando, epa, não é bem assim, né? Nada é tão certo. Né? As pessoas, elas são diversas, múltiplas, infinitas. E aí a pessoa fica, não é possível. Mas aquilo que eu aprendi, desaprende, reaprende, né? E aí eu acho que esse é o nosso grande equívoco, assim, enquanto sociedade, né? Essa dificuldade que a gente tem de reaprender, né? Como se fosse um erro, assim. Como se a gente chegasse no momento que a gente sabe de tudo. A gente nunca vai saber de tudo. Eu acho que é a grande pauta da nova linguagem, né? Que não é tão nova assim também, mas, tipo, essa introdução da linguagem neutra, por exemplo. Que é, tipo, acho que tem essa resistência exatamente ao novo, né? Mas é um novo muito pontual, né? O problema do novo, mas espera, a gente tá aprendendo novo o tempo inteiro. A gente modifica a nossa língua. Quem fala voz me ser ainda, voz me ser, a gente fala ser agora, né? Não é nem você, mas é ser. A gente vai mudando, a gente vai criando outras palavras, porque é isso, né, assim, língua, a cultura é viva e tá sempre se transformando, assim como as pessoas, então... E espero que sempre, né? Acho que é sobre isso. No momento que esteja stuck, a gente já não muda mais, né? Por favor, porque é isso. A gente vai enxergando outras possibilidades de vida, de existência, a gente vai precisando de nomes, palavras, né? De, tipo, vamos se esforçar um pouquinho, que é justamente isso. Tipo, não tem que ser um problema, não tem que ser... Não é um tabu, é só uma mudança. E uma mudança tem motivos, né? Tipo, ela tem pessoas nesse meio, porque é isso, tipo, antes eu me sentia muito sozinho, mas até entender que não, peraí, eu não tô sozinho, mesmo que eu esteja, isso ainda é importante, tipo, o que eu sinto ainda é válido. Se pra mim o pronome é importante, ponto. Porque eu também, enquanto pessoa não binária, eu ficava muitas vezes, nossa, mas... Porque tem, né, pessoas que se sentem super confortáveis com todos os pronomes e, enfim, com todas as estéticas também. E pra mim não é um conforto, não é um ponto de conforto. Pelo contrário, eu me sinto muito mais confortável com um pronome masculino. E eu me indagava muito de tipo, putz, de repente você não é tão não binário assim, né? Porque se você quer um pronome, se você quer um marcadorzinho ali, né? E eu ficava me indagando. Mas daí eu percebi que isso vinha muito mais do outro. Porque eu sei que deixa o outro mais confortável poder usar todos os pronomes. Porque, tipo, eu sei que é mais confortável pro outro usar esse pronome feminino comigo. Então, eu me sentia mal por causar esse incômodo, né? Até entender que, não, peraí, a prioridade é que sou eu. Então, se me incomoda e se é o que eu quero, eu não deixo de ser e tá tudo certo, sabe? É isso que você falou, acho que é muito importante, de marcar sempre que possível, assim. Que é isso, né? Quando a gente fala pessoas trans, não binárias, a gente tá falando também de um outro universo, que cada pessoa vai ter ali a sua forma de se colocar no mundo, né? Então, o que é para você uma questão, ou muitas questões, para outra pessoa pode não ser. E aí a importância de novo, ninguém é de cristal, então a importância de estabelecer um diálogo humano, né, com empatia, com escuta sensível e ativa, com cada pessoa não binária que você for se relacionar. Que tipo, é isso, tipo assim, eu não vou desvalidar quem usa todos os pronomes, assim como eu não vou desvalidar o que precisa desse pronome, ponto. Fim de papo. Só. Acho que não é nada além que a gente pede do que humanizar essas relações, né? E de grupos, inclusive, que são historicamente desumanizados, né? Então, é um exercício que aí as pessoas cis, elas precisam se comprometer também, né? E não é sentir culpa, é se comprometer, é se responsabilizar, pra gente avançar nisso, né? 2023, estava esperando o carro voador aqui na frente da minha casa, a gente está discutindo, né? Sim. Coisas que a gente já devia... Porque essa pauta pra mim entra muito dentro da modificação corporal, por exemplo, que é isso, tipo, é meio que quando eu comecei, né, a falar sobre tal e me sentir, né, como uma pessoa trans e entender esses nomes, essas nomenclaturas e tal, eu sentia que a modificação, ela vinha com esse acolhimento justamente por já ter metade desse entendimento, talvez.
Mas daí eu observei que é isso. Não, ainda existe um marcador entre cis e trans que é muito maior do que a modificação que vem depois disso, né? Porque é isso, fui em eventos aonde, pô, como assim você ainda tá errando meu pronome, tá ligado? Tipo, não, eu não esperava mesmo, assim. E daí é um balde de água fria, assim, mas que daí você entende também, né? Pelo menos eu entendi que era isso, era essa divisão entre mundos que não pertencem, né? E é legal, assim, legal no sentido de interessante. De interessante, de prestar atenção que, tanto num campo também longe de querer uma ideia binária, mas pensando comunidade da modificação corporal, comunidade trans, travesti, assim, o quanto que também tem ali, né? Então, por exemplo, você falou, para a comunidade da modificação corporal, mas ao mesmo tempo os nossos corpos na comunidade trans, travesti, tem também essas questões, né? Sim, muitas questões. Mas pra que isso? Nossa, você tá se destruindo, você tá ficando feio, tá ficando feia. Mas isso não é automutilação? E aí você fica, tipo, isso é um pouco, né? Acho que são falas que não deveriam existir. É porque, de certa forma, não sei se você entende assim, mas eu entendo como um jogar em cima do corpo do outro e tentar defini-lo também. Essa validação mesmo, né? De tipo, não, você não toma hormônio? Porque é isso, eu senti que quando eu cheguei na comunidade transmasculina, a primeira pergunta era, você já tá tomando hormônio? Há quanto tempo você toma hormônio? E beleza, eu sou uma pessoa que eu aderi ao hormônio, eu quero isso, eu busco essa modificação dentro do meu corpo. Mas isso não é a prioridade. Isso nunca foi a prioridade, isso não é isso que me define. Mas eu sinto essa definição, assim, Uma cobrança. Uma cobrança, no sentido de validação mesmo, e tipo, não. É o bingo, né, da carteirinha trans travesti, assim. A gente fala, aí já começa, mas você vai operar? Você vai tomar hormônio? Você vai fazer isso? Você vai fazer aquilo? Aí você fica tipo... Por isso que eu vou pra esse lugar da monstruosidade mesmo, assim, porque, né... Não, tem muita coisa vai que eu não tô além interessada, disso, né? não tô interessada. A primeira coisa, assim, até pegando um recortezinho de um texto do Paul Preciado, que acho que faz toda a diferença, assim, saber que não estão sozinhos, né? Não estão sozinhos, tem muitas pessoas monstras, dissidentes, não binárias, etc, 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 por aí, e que vão acolher, né? E que vão... Não desista. Não desistir, E quando a gente fala não desistir, é não desistir de si, né? Daquilo que mais significa, assim, dentro de você, né? Acho que as pressões e as opressões, elas nos atravessam o tempo inteiro, principalmente quando a gente é uma pessoa dissidente, né? Mas a nossa humanidade e a nossa dignidade, a gente tem que aprender o quanto antes que a gente não negocia. Isso é inegociável, né? Porque é a nossa vida, sabe? E aquilo que a gente já falou também, o nosso tempo é outro. Então, se a gente fica negociando muito a nossa dignidade, chega uma hora que a gente deixa de viver, a gente deixa de existir, enquanto tá todo mundo aí curtindo, né? E a gente tá ali... É isso, a gente vai deixando de... ou vivendo ali de uma forma muito mais precária, né? Então, não dá, né? É claro que em alguns momentos a gente tem que saber ali... Negociar, né? De alguma forma, né? Negociar o espaço que a gente está por questões de sobrevivência, né? Mas, assim, a nossa dignidade, ela não tem que ser moeda de troca, ela não tem que ser discutida, sabe? E também não dá pra ficar esperando, sabe? Que as pessoas um dia vão entender que elas vai ter uma iluminação e vão falar, vamos respeitar, vamos acolher, vamos oferecer, não vai acontecer. Então a gente tem que brigar, a gente tem que insistir, a gente tem que criar redes de apoio, porque são fundamentais, né, para a gente continuar existindo. Foi antes, é agora e será no futuro. Então é isso. Eu queria muito, talvez lá atrás, quando eu comecei a me entender enquanto uma pessoa monstruosa, ter esse horizonte, assim, sabe? Essa possibilidade, assim, de caminhada. E não tinha muito, assim. Agora a gente já tem, por exemplo, produções, né, culturais aí que já oferecem um pouco isso, mas
para além da ficção. Acho que tem a gente, carne, osso, próteses, né? Corpos ciborgues e tudo mais. Esse encontro ele é fundamental, assim. Então, quando pessoas não binárias que tiverem a possibilidade desse encontro para poder fortalecer a jornada, vai. Então é viver, é expandir a vida, é potencializar, é tacar o terror, é colocar fogo no parquinho e desfrutar essa passagem por aqui, porque ela é curta. E pra gente que é queer, que é freak, que é trans, né, é um pouco mais curta, né? Então, vamos potencializar. Vamos expandir, vamos desfrutar dessa jornada, nossa jornadinha aqui. Chique! Ai, muito obrigada. Eu quero te dar um abracinho. Muito obrigado. Ai, amor da minha vida. Gente, muito obrigada. Então é isso, seus lindos. Muito, muito, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. E se puder também, segue lá no Instagram e nas redes vizinhas. Você quer deixar algum contato, alguma coisa que as pessoas possam te achar na internet e tudo mais? T.Angel em todas as redes sociais. E é isso. Muito obrigada, então, e até a próxima. Gente, pra provar que a gente é vegano de verdade, Vegans Pride, ó, nenhum cachorro foi torturado, apenas drama. Muito drama, porque assim, ó, é um possuidinho. Então, é isso. Obrigada. Entenderam?